Amém. Podem assentar. Faça assim comigo, pelo sinal da Santa Cruz, livre a Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria. Tudo bem com vocês? Meu nome é Angélica Cristina, faço parte da equipe missionária Toque Santo. E é com muito amor, com muita alegria que eu estou aqui hoje com vocês, nesse último dia, né? Para a gente levar a nossa bênção mais ainda para casa, né? Nossa cura. E antes da gente iniciar, eu queria que a gente saudasse o nosso anjo da guarda. Você sabia que você tem um anjo da guarda, sim ou não? E quantas vezes você falou com ele hoje? Deus nos deu de presente um anjo, né? Para a gente recorrer, para nos ajudar também. E a gente quase nunca fala com ele, né? Então, Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. E o tema que a gente vai viver nessa noite é curados pelo sacramento da confissão. Qual que é o tema? Curados pelo sacramento da confissão. Deus nessa noite, Ele tem algo especial para nós. Eu não sei como que você chegou até aqui, se você chegou meio que com o freio de mão puxado, né? Devagar, sendo empurrado, né? Arrastado. Mas Deus tem algo especial para você nessa noite. Porque nessa noite a gente vai ver um tempo novo, um kairós, né, uma mudança. Deus tem preparado para nós, durante todo esse seminário, curas, né, libertações, e hoje não vai ser diferente, porque a palavra de Deus nessa noite para a gente é uma palavra de cura e libertação. E nesse momento, já iniciando, né, nessa noite a nossa pregação, já quero ministrar todo esse poder, todo esse senhorio de Jesus na nossa vida, amém? E eu queria que vocês então, quem tiver com a palavra, pega comigo a passagem em João, capítulo 5. Você que trouxe a palavra de Deus, a Bíblia, quem tem a Bíblia Ave Maria, está na página 1389. A palavra de Deus vai falar, cura de um paralítico. Versículo 1. João 5, versículo 1. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jaziam um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que havia muito tempo que estavas enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? Perguntou-lhe Jesus, e nessa noite Jesus pergunta para nós: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Palavra para a nossa salvação. Jesus tinha realizado antes dessa passagem muitas curas, muitos milagres. Jesus tinha feito a cura da samaritana, de Nicodemos, da filha de Jairo. Mas quando ele vai ali para Jerusalém, ele vê ali na entrada, né? Na entrada tem da porta das ovelhas, e Jesus é o bom pastor, é aquele que visita, é aquele que vai ao nosso encontro. Ele que olha para nós diante das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas distrações, né, dos nossos pecados. Ele que vem ao nosso encontro. E aí Jesus para ali na porta das ovelhas e vê um tanque com 5 pórticos. E ao redor desses pórticos ele encontra ali enfermos de todos os jeitos,
coxos, doentes, paralíticos, pessoas que estavam ali esperando o movimento da água para elas serem curadas, para mergulharem e serem curadas. Mas ali havia um homem há 38 anos. Veio alguém com você aqui nessa noite, nesse local? Você conhece essa pessoa que está aí do seu lado? Olha aí para o lado. Você conhece essa pessoa aí? Você lembra de quando você conheceu essa pessoa? Como que ela era? Você consegue imaginar como que era o cabelo dela? Às vezes a gente vai mudando, o cabelo muda, né? Essa pessoa está mais santa, ela está mais inteligente. Como que está essa pessoa desde quando você conheceu ela até agora? Pensa você ficar 38 anos do mesmo jeito. 38 anos sem mudar nada na sua vida. E eu pergunto aqui para você nessa noite, quantos de nós estamos paralisados há muito tempo em nossas vidas? Há muito tempo viemos paralisados, acomodados, com medo. Pessoas com muito medo, medo de tudo. Medo de doença, medo da vida profissional, medo da afetividade, não sabe se casa, se não casa, muito medo, pessoas com medo de pegar mais responsabilidades, da vida, né, deslanchar, pessoas paralisadas pelo medo. Às vezes Deus quer algo grande na nossa vida e a gente está paralisado. Pessoas paralisadas há muito tempo com traumas, depressão, tristeza, angústia, paralisadas no pecado, no ódio, na mágoa, no ressentimento, desejo de vingança, falando mal dos outros. E há quanto tempo nós temos ficado paralisados? Qual a área da nossa vida a gente está paralisado? Há muito tempo sem receber uma graça, sem estar na presença de Deus, sem receber uma cura. E eu pergunto para nós nessa noite, como que a gente consegue ficar tanto tempo desse jeito? Às vezes a gente encontra uma pessoa na rua e a gente pergunta: oi fulano, como é que você está? Pessoas que a gente não vê há muito tempo e as pessoas falam assim: ah, eu estou do mesmo jeito. Já ouviu essa resposta? Ah, eu estou do mesmo jeito. Aí começa a falar as mesmas murmurações, as mesmas reclamações, a mesma ladainha. Parece que a pessoa não muda de vida. Ou não quer mudar de vida. Mas todos os dias, se a gente for perceber, Deus está movimentando a água perto da gente, aqui no santuário, nessa basílica. A água está movimentando todos os dias, 24 horas por dia. Há um mover de Deus neste lugar, e não é de tempos em tempos. E o sacramento, a gente vai entender que esse mover de Deus ao nosso redor, é o mover de Deus, é o mover dessa água do Espírito na nossa vida. E a confissão é esse resgate de Deus na nossa vida. Não é um teatro, não é uma brincadeira, é um sinal visível da graça de Deus que é invisível. E muitas vezes, a gente até de caminhada, a gente se confessa pouco ou se confessa mal. Mas nessa noite a gente tem que entender que há uma necessidade de confissão. Há uma necessidade da gente se confessar. Lá em Mateus 16, 18, Jesus vai falar assim: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra elas, e eu te dou as chaves. O que ligar será ligado e o que desligar será desligado. É o próprio Jesus que dá essa chave a Pedro. Em João 20, 23 vai falar que os pecados que perdoar será perdoados, os que retiveres será retidos. Depois do batismo, a gente tem que entender que é o sacramento da confissão que nos restaura, que nos leva mais a ter intimidade com Deus. Porque o pecado, quando ele entra na nossa vida, ele nos desfigura, ele tira a nossa identidade, ele tira a nossa dignidade. E eu, quando confesso um pecado grave, um pecado mortal,
quando eu vou diante do confessionário e confesso para o padre, abre o meu coração, eu fecho a brecha que eu dei para o demônio de agir na minha vida, na minha história. Vocês conseguem entender? Isaías 59 vai falar que existe uma barreira que me separa de Deus. E essa barreira não é porque Deus não é poderoso de vir até a mim e me socorrer. Não é Deus que não é poderoso o suficiente para me salvar, para me curar. Porque muitas vezes a gente tem que entender que o pecado, ele é isso, é a barreira que eu crio. É eu que falo para Deus, Senhor, na minha vida o Senhor não age. Não é Deus que é impedido, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é poderoso, sim ou não? Sou eu que falo para Deus, na minha vida eu não quero que você haja. É como se eu pegasse um guarda-chuva e derramasse a graça para todo mundo. Mas aí eu pego um guarda-chuva enorme, porque Deus é amor e Ele vai derramar a graça. E eu pego um guarda-chuva enorme e coloco em cima de mim e falo, Senhor, eu não quero essa graça. E quantas vezes nós temos ficado paralisados por meio do pecado, separados da graça de Deus, por escolha própria. O pecado, ele chega a mudar a nossa visão das coisas. Ele distorce a nossa maneira de ver a vida, de enxergar. A gente vai ver lá na Bíblia, fala da história de Saulo, que era um homem que ele tinha estudado com os melhores doutores, melhores sacerdotes lá da época, mas ele agia conforme ele pensava que estava certo. Ele chegava a matar em nome de Deus. Mas a partir do momento que ele tem um encontro pessoal com Jesus, e a confissão é esse momento que a gente também tem esse encontro com Deus de forma pessoal, a gente consegue ter uma mudança da nossa percepção da nossa vida. E aí tem a cura das nossas visões, de como que a gente tem enxergado. E por que eu não me confesso? Você já parou para pensar por que é tão difícil confessar? Por que é tão difícil eu chegar diante do sacerdote? Às vezes o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é: porque o padre é pecador. Você não conhece a força que vem do sacramento. O padre, ele não é qualquer pessoa. Ele recebe a unção que vem desde os apóstolos, que vem da imposição das mãos desde os apóstolos. Quando ele coloca aquela estola, ele pode ser o padre mais pecador que tem, mas ele se transfigura, ele se torna a persona Christi, é o próprio Cristo. E a graça vem do Salvador, não vem do sacerdote. Ele recebe essa unção que a própria igreja, que o próprio Jesus deu aos apóstolos, que veio passando. Eu lembro que eu fui na missa do Dom José Chaves, bispo emérito de Uruaçu, lá na Associação Servos de Deus, há um tempo atrás. E ele falava assim que ele tinha uma curiosidade para saber de onde vinha a imposição das mãos, de qual apóstolo para chegar para ele ser bispo. E ele fez um estudo, uma árvore genealógica, foi analisando, e ele fez um estudo de 600 bispos antes dele. E ele estava na linha entre Mateus e Marcos. Porque na nossa igreja está tudo lá, está tudo guardado. No Vaticano, tudo reservado. Só basta a gente querer. Por isso que Santo Agostinho fala que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Quanto mais a gente busca entender da igreja, mais a gente ama ela. E aí eu pergunto, a gente vai perder a graça por esse pensamento? Segundo motivo, que às vezes a gente não se confessa, nós somos apegados ao pecado. Eu não me confesso porque eu não sou batizado. Mas aí você vai conversar, por que você não se batiza? O que te impede? A gente vai colocando desculpas para nossa acomodação. Eu lembro uma vez que a gente foi numa missão no estado do Pará, lá em Serra Pelada. Foi eu, o Diego e o padre Ribamar. E a gente fomos visitar as famílias.
E aí tinha uma família que a gente foi visitar e tinha um homem que tinha mais de 40 anos. E aí ele falava assim, eu até hoje não me batizei. E a gente perguntava, mas por que você não se batizou até hoje? E minha mãe é católica e tudo. É porque eu quero me batizar lá em Aparecida do Norte, lá em Nossa Senhora Aparecida. Mas e por que você não se organiza para ir lá? Tem mais de 40 anos e até hoje não se organizou. E aí às vezes a gente quer isso, a gente quer, mas não se organiza, não toma providência, a gente quer ficar longe da graça. Eu não me confesso porque eu não me casei na igreja. O que te impede? O que tem te apegado? Angélica, eu não me confesso porque eu sou de mal de fulano. Aí se eu for confessar, o padre vai falar para eu perdoar a pessoa, mas o problema não é nem eu perdoar. O problema é que eu falei tanto mal dela e agora eu não consigo nem olhar na cara dela mais. Eu não consigo nem olhar nos olhos dela, é difícil. E aí a gente vai apegando aos pecados. A gente vai deixando a nossa vida ir paralisando. Angélica, eu tenho muita vergonha. Eu não tive um namoro tão santo. Eu tive um namoro difícil. Aí eu estou traumatizada. Faço até voto secreto. Eu coloco no meu coração que eu nunca mais vou arrumar um homem. Eu vou arrumar uma mulher de Deus. E vou me prendendo. E vou me afastando. E se nós estamos nessa situação, a gente tem que buscar ajuda. O Amauri aqui com um grupo de oração, que atende oração, que pode orientar os padres que estão orientando. E a gente fica preso. Às vezes eu não me confesso, às vezes porque falta fé. Falta o conhecimento, porque se a gente entendesse a graça que é derramada na hora do sacramento da confissão, os confessionários estavam lotados. Lotados. Eu lembro numa das pregações do saudoso Padre Léo, e ele falava assim que foi feito um estudo lá na Europa, porque tinha algumas pessoas que ficavam intrigadas, elas estavam estudando como que era o processo da confissão. E aí, eles tinham observado que as pessoas chegavam tristes, chegavam desanimadas, e aí confessavam e saía diferente. Aí eles começaram a fazer um estudo, como que acontecia. Então, tinham pessoas que chegavam às vezes cabisbaixo, né? Triste, às vezes com aspecto de doente, ia confessar e saía diferente. E isso várias vezes acontecendo dessa forma. E aí eles fizeram um estudo e tiveram que fazer um estudo antes, né, e depois da confissão, porque durante a confissão só é você o Padre Deus. Só é você o Padre Deus. Você pode falar qualquer pecado que você tiver. Você pode abrir o seu coração. Se você tiver matado alguém, o padre não pode nem denunciar na polícia, porque é segredo de confissão. Porque lá você vai encontrar com o próprio Deus. Porque lá você pode abrir o seu coração de uma maneira como você não abriu para nenhuma outra pessoa, para receber a cura. E aí eles fizeram um estudo, colocando as pessoas antes e fazendo uma ressonância, uma tomografia na cabeça para identificar algumas áreas do cérebro. E fizeram depois da confissão, e eles perceberam que havia sim uma grande mudança na cabeça, no cérebro, nas sinapses neurais das pessoas que confessavam. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai falar que é uma vergonha cometer o pecado, não porém libertar-se dele pela confissão. E às vezes a gente tem vergonha de confessar, mas não tem vergonha de cometer o pecado, né? A gente comete o pecado na frente de todo mundo, não está nem aí, mas na hora da gente reconciliarmos com Deus, a gente fica com vergonha. A gente fala, eu não tenho pecado, eu não vou me confessar, e perdemos a graça. Às vezes a gente não confessa, porque a gente acha melhor colocar a culpa no nosso irmão, nas pessoas à nossa volta, do que assumirmos a responsabilidade da nossa vida.
É igual falar para Jesus: ah, Jesus, não tem ninguém que me leva lá no pórtico quando a água mexe, ninguém pode me ajudar. Porque é mais fácil eu falar: Senhor, o problema não sou eu, o problema é meu marido. É ele que precisa de conversão, é ele que precisa de mudar, é ele que precisa disso. É mais fácil eu falar assim: ah, o problema não sou eu, é o meu patrão que me cobra o que eu devo no meu trabalho, e eu que fico irritada e desconto nas outras pessoas. É mais fácil eu colocar o problema para outras pessoas, porque eu não preciso agir, porque eu não preciso tomar atitude na minha vida, porque é melhor eu ser vítima, porque é melhor eu ficar remoendo o passado, as minhas feridas. E aí a gente vai caminhando, e a nossa vida lá com o freio de mão puxado, a gente vai caminhando e com o freio de mão puxado, paralisados, quase não anda, a nossa vida não muda. E é como se a gente olhasse e andasse no carro só olhando para o retrovisor. O retrovisor, ele não serve para quem está guiando um carro, para mostrar a direção. Ele serve para você tomar cuidado, você dá uma olhada, percebe alguma coisa, mas o para-brisa é que vai dar a direção ali, que vai dar a visão. E eu queria falar para vocês nessa noite que Deus é a boa nova, Ele não é a boa velha. Com Deus é tempo novo, é vida nova, é o Kairos, é hora de mudar, é hora da gente ser curado, da gente arregaçar as nossas mangas. E às vezes a gente está 38 anos, igual aquele paralítico lá. Como que fica 38 anos, a gente às vezes 5, 10 anos no mesmo problema, na mesma dificuldade, na mesma situação. Acomodados. Eu não sei como que você chegou aqui nesse seminário hoje, mas Deus quer movimentar a água da sua vida neste momento. Às vezes você nem entenderia, porque às vezes a gente nem entenderia que o maior passo para a gente dar, para a gente ser curado, é o nosso, do nosso coração, da nossa abertura. Da nossa abertura. E Deus hoje, nessa noite, Ele quer olhar de modo especial para você, para a sua vida. E Ele te pergunta: queres ficar curado? Você quer ficar curado? Eu lembro de uma situação, o pai de um amigo meu, ele estava com uns tumores enormes assim na garganta, e ele estava internado, muito enfermo. E aí, eu tenho um amigo que é médico, o Dr. Leonardo, que ele frequenta aqui a Basílica, e ele é muito de Deus. Ele levou um padre para ir lá, no hospital com esse pai do meu amigo doente, enfermo. Levou um padre lá para ministrar os sacramentos. E aí, o pai do amigo meu, ele nunca tinha confessado. Aí chegou lá, ele ministrou os sacramentos, atendeu a confissão dele. Aí antes de dar a bênção, ele perguntou assim para ele, falou assim: o que você queria que Jesus fizesse com você hoje? E aí ele falou assim: ah, padre, eu queria que sumisse esses nódulos aqui no meu pescoço. E na hora que ele deu a bênção, que ele ministrou a bênção naquele leito do hospital, aqueles nódulos do pescoço dele sumiram instantaneamente. O Leozinho, ele chegava, quando ele falava, o olho dele brilhava, porque ele tinha visto o doente antes. E aí depois da confissão, quando ele foi pegar o padre, e quando ele foi ver a pessoa, ele viu que tinha sumido. Deus pode nos curar de tantas formas: física, espiritual, emocional. E qual que é a cura que você quer que Deus faça na sua vida hoje? Qual que é a cura que você quer que Deus faça na sua vida hoje?
Jesus pergunta: queres ficar curado? Porque Jesus ama curar o seu povo. Uma das coisas que Jesus mais ama fazer é curar o seu povo. E aí a gente vai ver que quando Jesus curou Nicodemos, antes de chegar lá no paralítico, ele foi muito direto com Nicodemos, porque quando Nicodemos encontrou Jesus, ele pensou que ele era o cara. Ele pensou que ele era o cara, que ele não tinha pecado, que ele chegou, se apresentando que Jesus fosse dar alguma salvação diferenciada para ele. E Jesus foi muito direto para Nicodemos. Jesus falou assim: Nicodemos, quem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. E às vezes a nossa cura depende de nós nascermos de novo nessa noite. Às vezes a nossa cura depende de nós nascermos de novo. E uma das curas mais bonitas que a gente pode ver é a cura da alma para uma conversão sincera, uma conversão de verdade, uma conversão que nos leva à mudança de vida, a uma vida nova. E a gente vai ver quando Jesus cura a samaritana, e Jesus foi muito direto com ela também, fez uma das curas mais lindas de cura interior, porque quando a samaritana chega até ele, ele fala com todo amor para ela, ele fala assim: vai chamar o teu marido. E aí, com esse gatilho, ela fala que não tinha marido, ele incentiva ela a falar as feridas, a falar do coração dela. E ali ele começa a curar as emoções da samaritana. E qual que é a cura que a gente precisa nessa noite? É interessante, porque quando Jesus curava, lá na Bíblia vai em Marcos 1:40, ele vai de várias curas que ele fez. Essa cura de um paralítico, ele curava a pessoa e falava: vai te mostrar ao sacerdote. Vai te mostrar ao sacerdote. Ou seja, vai se confessar. Eu te curo, mas vai se confessar. E não peques mais. A gente estava fazendo uma missão em São Luís de Montes Belos, num encontro bem grande que tinha naquela cidade, naquela região, na diocese. E a gente ministrou uma noite de cura e libertação. E aí Deus agiu muito naquele lugar, agiu poderosamente. E aí Deus queria agir tanto, Ele queria curar tanto, que a palavra de ciência que Deus deu foi falando assim: olha, eu vou curar até quando vocês estiverem dormindo. Eu vou falar e vou ir curando. E vocês vão lembrar de situações, vocês vão lembrar de traumas, vocês vão lembrar de pecados, vocês vão lembrar de coisas que aconteceram e vocês vão ficar curados. E aí, a gente dormiu no local. No outro dia chegou até a gente um senhor de idade. E aí ele falava que ele tinha, naquela noite, tinha tido um sonho. Ele tinha tido um sonho que quando ele era criança, ele lembrou que ele tinha ido num centro, tinha um vizinho que mexia com macumba, e ele foi no vizinho curioso, criança, e aí ele foi ver os trabalhos que o vizinho fazia, e o vizinho deixou ele ficar ali desde que ele não contasse para ninguém. E aí ele saiu de lá, criança, curioso, extrovertido. Chegou, passou um tempo, ele contou para todo mundo da rua o que tinha acontecido. Mas quando ele tinha ido lá, naquele centro de macumba, e o macumbeiro falou para ele que ele poderia ficar lá, ele colocou um limite ali. Ele falou assim: você pode vir, pode ver, mas com uma condição: você não conte para ninguém. Porque se você contar, você vai levar um tombo. E a sua vida vai ser de tombo em tombo. E criança, saiu dali e já foi falando. E aí ele disse que no sonho dele, ele lembrou dessa situação. E lembrou que quando ele tinha vários rodeios na cidade dele, morava no interior. E ele estava na arquibancada. E de repente ele na arquibancada do rodeio,
não estava ventando, não tinha ninguém perto dele, e ele pega e cai da arquibancada. Ele levou um tombo tão grande que as pessoas, quando foram olhar para ele, pensou que ele tinha até morrido. E na hora que ele caiu, ele lembrou do que ele tinha visto. E aí ele falava assim para a gente que foi como se passasse um filme na cabeça dele, que a vida dele foi sendo de tombos em tombos. Ele não conseguia prosperar, ele saía do emprego e entrava no outro, ele não conseguia firmar em nada. Na hora que ele começava a se erguer na vida, ele levava um tombo. Ele caía, ele voltava a estaca zero. E aí ele foi falando aquilo pra gente, a gente falou, é a palavra que Deus tinha falado de cura. E a gente falou assim, olha, Deus está curando você, mas vai buscar um sacerdote. Vai buscar um sacerdote, vai se confessar. Vai entregar isso para aquele que pode ligar e desligar tudo. Para aquele que pode curar de forma mais inteira. E aí, ele pegou e confessou. A gente voltou na cidade um tempo depois. E ele tinha virado um empresário de grande sucesso. Ele tinha o sonho de montar a empresa dele, de montar o comércio dele. E ele tinha falado que aquela fase de tombos em tombos na vida dele tinha passado. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, qual que é a situação da sua vida que está paralisada. Quanto tempo você está paralisado, que você está acomodado? Deus nessa noite quer movimentar a água da sua vida. E por isso Jesus te pergunta novamente, queres ficar curado? Feche os seus olhos, nesse momento. E eu te peço, para se colocar agora, diante daquela situação. Pensa o homem há 38 anos, paralisado. Às vezes com a mesma roupa há muito tempo, comendo a mesma comida há muito tempo. Ali, vendo a graça acontecer na vida dos outros, mas sem força para buscar. E quantas vezes na nossa vida a gente está há algum tempo dessa forma? Há algum tempo paralisado no medo, há algum tempo paralisado no pecado, há algum tempo paralisado nos traumas, há algum tempo paralisado. Nessa noite o mover de Deus é para você. Às vezes você passou desapercebido pelo padre na missa, ou passou desapercebido por alguém, mas Deus olha para você agora de forma única. Ele quer curar o seu coração. Ele quer curar o seu coração. E eu te convido a apresentar as suas feridas para o Senhor neste momento. Aí apresentando para o Senhor as áreas da sua vida que está paralisada. As áreas da sua vida que há muito tempo tem impedido você de estar na graça. Às vezes parecemos aqueles cristãos terra seca. A gente foi batizado, a gente recebeu o Espírito Santo no batismo, confirmamos na crisma, mas andamos como se fôssemos terra seca, sem a água do Espírito, cabisbaixo, tristes, depressivos, sem alegria, sem força. Mas nessa noite, Deus quer transformar o nosso coração, quer mudar a nossa história, quer nos dar a vida nova. E Ele está tocando o coração e fazendo relembrar situações que precisam ser confessadas, que Ele já está começando a mover, a curar.
Mas é preciso buscar em Deus. Vamos escutar a letra dessa música. E vamos rezar nela. Somente em Ti Somente em Ti vou construir a minha casa, Senhor. Somente em Ti colocarei minha esperança, pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar, pois só em Ti minha alma achou Aquele descanso. paralítico só encontrou a cura em Deus. E nessa noite, só em Deus nós podemos ter esse alívio, essa cura. O meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Para um pouquinho agora e vamos parar para pensar. Vai meditando aí no seu coração. E vamos cantando baixinho de novo com o ministério. Somente em Ti encontrarei a minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Diante das dificuldades, aonde a gente tem que buscar o nosso refúgio, e onde a gente tem que buscar essa água que mexe, essa água que cura. Vamos começar de novo e cantar com o ministério. E deixar Deus ir tocando no nosso coração. Somente em Ti construirei a minha casa. Fala isso para o Senhor no seu coração. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti colocarei minha esperança. Construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança, pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Só em Ti minha alma achou descanso, pois só em Ti eu pude respirar. O meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri
cantar de novo esse refrão. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Abra o seu coração agora para o Senhor. Fala, Senhor, quantas vezes eu andei como uma terra seca? Quantas vezes meu coração estava seco? Meu coração estava triste, angustiado, porque faltava a Tua graça, faltava esse encontro com o Senhor, faltava, meu Deus, eu estar derramando na Tua presença. E fala, Senhor, vem saciar essa secura. O meu coração, às vezes tão apegado ao pecado, às vezes tão triste, tão amargurado. Fala a sua realidade para o Senhor agora. Fala, Senhor, venha saciar. Eu tenho tido como cristão terra seca, o cristão que não sabe, às vezes não tem vivido na graça. Fala, Senhor, vem. Eu cansei de ser terra seca. Venha mexer na água da minha vida. Venha. Vem me saciar, Vem. pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Amém?